Boa noite, amada igreja, graça e paz. Como é bom estarmos aqui reunidos, né? Como é bom estarmos em comunhão, juntos. Nesse momento eu peço que quem puder, né, possa ficar aí de pé, e vamos juntos lermos só algumas partes do Salmo 9. Os versos 1 e 2 do Salmo 9. Salmos 9. Diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Esse salmo é bem lindo. E ele fala de louvar, alegrar e exultar. São dois verbos, né? São três verbos, são ações. E que essas ações que estejam presentes em nossas vidas, como as adoradoras do Senhor. Então, nesse momento, que nós possamos pensar nisso. Que nós possamos louvar, nos alegrar e exaltar aquele que é único, que deve ser exaltado. Senhor, nesse momento nós queremos entregar as nossas vidas. Nós queremos entregar nossas ações de graças, gratidão a Ti. Nós Te louvamos por tudo que tens feito e por tudo que ainda vais fazer. Te louvamos, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és Rei. E que nós possamos nesse momento Te louvar de todo o nosso coração, contar as Tuas maravilhas, nos alegrar e nos exaltar em Ti, porque Tu és o Altíssimo. Em nome de Jesus, amém. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Eu posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra em plano de guerra. Vai, já ouço o louvor que é arma de vitória. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai, marchando vai, marchando. Que caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é um Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Com nossos lábios vamos proclamar. E não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra ficar, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá e não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra ficar, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoa, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar e pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana,
profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. E quem sou eu? E que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. O Senhor é santo, 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 santo. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. O Senhor é santo, 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 santo. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas.
sobre nós. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Só tu tens as palavras de vida eterna. Aonde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor. Transforma-me com teu amor. Atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu
Glória a Deus. Que nós possamos ser transformados, né? Diariamente pelo Senhor, como foi ministrado agora no louvor, que nós possamos ouvir a voz de Deus e sermos direcionados por ela. Meus irmãos, vamos abrir em 1 João 3, de 16 a 18. É um momento da oferta, mas todas as vezes que eu vou estudar sobre oferta, que eu vou ler a palavra de Deus, o que vem muito no meu coração é que a oferta é puro amor e pura generosidade. E ela vem do Senhor. Deus falando aos nossos corações para a gente poder ofertar. Então, eu quero ler com vocês 1 João 3, de 16 a 18, que diz assim: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? Aqui nós podemos aprender algumas coisas, muitas coisas na verdade. E o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês é que o amor verdadeiro, ele vem de Cristo. Ele é o puro amor. E ele se torna o padrão, a medida exata de toda expressão do amor. E ofertar, para mim, meus amados, é um ato de amor. É um ato de entrega. É um ato de generosidade. É um ato de se esvaziar, como nós acabamos de louvar. O amor cristão, ele jamais é egoísta, e sim doador. Outro ponto que nós podemos aprender é que o amor cristão é algo prático. Se expressa nos menores sacrifícios. Às vezes a gente acha que é o grande sacrifício, aquele grandiosidade. Não. O amor cristão, ele é prático. Ele vai se revelar nos menores sacrifícios, nas prioridades corretas, na satisfação de suprir necessidades. E uma necessidade, gente, esse suprimento aqui não é individual. É uma necessidade de suprir algo coletivo, sabe? Quando Deus ele nos une como igreja, ele não nos faz mais individuais. Ele nos faz em unidade, em comunhão. Um corpo. E o terceiro e último ponto que eu quero trabalhar com vocês é que o amor não é questão de sentimentos. Quando ele fala assim, filhinhos, ele fala tão bonitinho, né? João diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. É que o amor não é questão de sentimentos, mas de obras e ações. Então, nesse momento, nós possamos pensar a oferta dessa forma, como nós vimos nesse texto bíblico, né? Como oferta de amor, como oferta de doação, de generosidade, de não ser mais egoísta, mas eu pensar no coletivo, né? Em ter prioridades corretas, em suprir necessidades, né? Uns dos outros e em ações e obras, né? Quando eu olho para essa igreja, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito feliz quando eu entrei aqui, né? Eu me alegrava muito, eu mandava para alguns grupos aí, até a porta abrindo eu me alegrei.
né? Deslizando. Mas por quê? Porque aqui é um ambiente coletivo. Aqui não é algo só para mim, ou para uns, é para todos, né? E como é bom, isso aqui foi uma unidade. Isso aqui foi, essa grande mobilização foi uma unidade do corpo. E, gente, como nós somos fortes. Nós somos muito fortes. Então, que Deus nos abençoe, que Deus possa conduzir nossas vidas, que nós possamos sempre entender e ter Cristo como nosso padrão principal de expressão, de doação, de sacrifício, de amor e de generosidade. Amém? Vamos ofertar ao Senhor? Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro no dia de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh! Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro no dia de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Senhor, nós te agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor para conosco, pelos nossos empregos, pelo nosso sustento que é vindo primeiramente de ti, pelas portas de emprego que vão se abrir. Senhor, nós te agradecemos porque tu és a nossa provisão, tu és o nosso Senhor. Pai, nesse momento entregamos essas ofertas e dízimos e que possam ser administradas por ti, usando os homens daqui da terra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós temos alguns avisos, né?
E enquanto Thales vai colocando lá para a gente, eu senti um desejo muito grande no meu coração para a gente poder orar especificamente por algo. E justamente pelas guerras que estão acontecendo em Israel, no Irã e outros países que estão se envolvendo. Então, amada igreja, eu queria pedir para a gente poder nos levantar e como igreja orar, né? Nós sabemos biblicamente muitas coisas, né? Que nós íamos viver rumores de guerra. Mas é muito triste se ver as consequências dessas guerras, né? E hoje, quem tem acesso às redes sociais, não sei você, mas não tem nenhum momento que eu abro meu Instagram e não tenha algo falando sobre isso. Então, ou então fazendo alguma pesquisa e não tenha algo sobre isso. E nós estamos aqui, tranquilos. Mas tem muita gente que está num estado de muita angústia e muito medo, né? Vamos orar. Senhor, nesse momento nós queremos clamar como igreja. Deus vai de encontro a cada pessoa que estão naqueles países que são necessitados nesse momento de uma intervenção divina. Porque existem muitos corações com muita maldade, com muita vingança. Senhor Pai, Tu és o Senhor, aquele que governa sobre as nações. Então, nesse momento, nós queremos Te entregar a Israel, nós queremos Te entregar ao Irã, nós queremos Te entregar a todos os países que estão fazendo parte dessa questão de guerras que estão surgindo. Pai, em nome de Jesus, esteja conduzindo e esteja com aquelas crianças, com as mulheres, com os homens, com os idosos, com todas as pessoas dessas nações. Oh, Pai, tanto sofrimento. E que Tu possa, Pai, em nome de Jesus, estar fazendo algo sobre aquele lugar, sobre aqueles lugares. Nós clamamos, Senhor, nós proclamamos para que cesse a guerra, mas sabemos que a Tua vontade venha prevalecer. Mas nós clamamos por paz, nós clamamos, Senhor, para que haja, Senhor, de alguma forma, um cessar de fogos, de mísseis, de todos esses armamentos que estão sendo feitos. Nós, nesse momento, Te entregamos essas nações. Toma conta, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para os avisos dessa noite. Pode sentar. O primeiro aviso está aqui, ó. Encontro mensal de célula, dia 24 de junho, né? Terça-feira, às 20 horas. Né? Será aqui na nossa amada igreja e o apoio será a célula 6, ok? Nós vamos ainda distribuir as funções dentro do grupo de célula. Gente, muito importante, guardem essa data. Nós estamos, na verdade, pedindo a vocês que possam comparecer, né, a esse encontro de visão celular. Será muito bom. Nós estamos vivendo, e eu digo para vocês, na minha célula especificamente, nós estamos vivendo um grande mover de Deus, sabe? Como tem sido gostoso a comunhão e a edificação na célula. E eu peço aqui, a amada igreja, a todos virem, né, nesse encontro de visão celular, que vai ser dia 28 de junho de 2025, ou seja, próximo sábado, a abertura 3h30 da tarde e o encerramento às 20h30. É um momento longo, mas vai ser um momento bem edificante. Vocês não vão dizer assim, não valeu a pena. Vai valer a pena sim. Todo o crescimento voltado para a obra de Cristo, ele vale a pena. Sabe por quê? Porque ele vale a eternidade. Viu? Que Deus nos abençoe nesse encontro. Tem mais algum?
Não, né? São os dois. Nesse momento, estou a chamar vocês. Ainda não? É do quê? Do convida. Mas vocês iam fazer. Quando vocês subirem, vocês falam logo. Vou chamar a galerinha, né? Que vão fazer os 2 últimos avisos aí. Uma galerinha que vai falar sobre o Mission Adventure da Jocum. E também aqueles que vão falar do culto do Convida, que vai ser sexta-feira. Gente, vocês não podem perder esse culto. Olha aí, vamos dar... culto sexta-feira! Esse culto aí eu não vou perder. Boa noite, meus irmãos. No domingo passado, foi o domingo do DIP, o Dia da Igreja Perseguida. E eu subi aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre a Jocum, que é a agência missionária que a nossa igreja tem parceria há um bom tempo. E nós somos os missionários, os pequenos missionários que normalmente vai para as viagens, né? Alguns aqui já fizeram Kings, outros não. Outros já fizeram Nico. E nós vamos compartilhar um pouco com vocês sobre o Mission, que eu falei que nós iríamos falar nesse domingo agora. O Mission é uma campanha missionária de curto prazo, planejada para atender o anseio do jovem cristão pelo envolvimento em missões. A campanha tem duração de 11 dias e se divide em 2 momentos. O primeiro momento é o teórico, que são os 5 primeiros dias reservados na base da Jocum, aqui em São Luís. E durante esse tempo, nós vamos mergulhar em palavra, louvor, intercessão, oficinas práticas de evangelismo, teatro, dança, circo, libras e muito mais. Tudo nesse tempo é voltado para nos preparar com ousadia, criatividade e compaixão para o campo missionário. E o outro momento é o momento do prático, que são os outros 6 dias da campanha, que são destinadas a uma viagem para algum lugar do interior do Maranhão, a fim de proporcionar a experiência do campo missionário. E, em geral, ficamos alojados em alguma escola que nos já é reservada antes. O tempo prático é no interior do Maranhão. Isso envolve a própria cidade e povoados, né, dessa cidade. Na fase prática, nós nos unimos com o movimento A Bíblia em Cada Casa, que é um outro ministério da Jocum, e com isso a gente leva a palavra e já faz o que o ministério da Bíblia em Cada Casa faz, que é erradicar a carência bíblica no Maranhão. E nós estamos indo para o Mission esse ano, dos dias 17 a 27, né, de julho. Serão 11 dias, 28? Tá. 17 a 20 de julho. E, enfim, gente, 27 e 28. Nós não estamos sabendo aqui muito bem, mas é nessas datas. E a cidade do Mission desse ano será Pinheiro. E lá nós colocaremos por fé 12.000 Bíblias em 12.000 casas. Será a maior cidade já feita pelo movimento da Bíblia em Cada Casa. Então, será um marco aí nesse ministério e que, se Deus quiser, nós estaremos lá prestigiando e fazendo parte disso. E nós queremos convidar vocês a nos ajudar, a nos enviar para essa campanha, nos ajudando. Nós temos alguns desafios, sabemos que essa campanha requer alguns custos e nós estamos necessitando de recursos para que nós conseguimos ir, né, nessa viagem. E além de ajudar financeiramente a gente, né, vocês podem principalmente orar pelas nossas vidas, interceder por tudo que vai acontecer, né, nessa campanha, por todas as casas que cada um de nós aqui iremos visitar.
de todos nós aqui, a Aninha está indo pela primeira vez participando do tempo teórico. Então, orem pela vida dela também, que é pequenininha, mas já tem aí um coração bem grande aí aberto para o Senhor. E o Daniel vai compartilhar um testemunho dele, do Mission, com vocês. Boa noite, irmãos. Só para falar um pouco mais do Mission, né, não só o que acontece no teórico, como no período prático, eu queria contar um relato do período prático, que é bem simples, eu vou resumir, mas certa vez, numa casa lá de Tutóia, não foi Tutóia? Tutóia. Eu falei com uma senhorinha, né, era bem de idade, assim, tinha uns 70 e poucos anos, morava sozinha. E aí, né, é claro, eles não só são carentes em questão de não ter Bíblia e não conhecer a palavra, mas também de contato. Então, eles gostam de conversar, eles gostam de falar, e isso é muito importante. E essa mulher, ela se emocionou muito. E eu nunca vou me esquecer, né, que ela disse assim: meu filho, tem vezes que a gente passa, e como a Bíblia diz, né, que virão falsos profetas, tem muitas vezes que a gente passa e vê pessoas falando tantas inverdades, mas eu sei que você está falando a verdade, porque eu vejo Jesus em você. E aí eu fiquei assim comparando, porque esse foi meu segundo Mission. Em 2023 teve o primeiro. E eu não consegui evangelizar direito, nem converter tantas pessoas. E eu compartilhei isso com a minha líder, que estava liderando, né, que era a Jéssica. E ela disse para mim que ao decorrer que eu vou amadurecendo no Espírito Santo, que eu vou buscando a palavra, a gente tem mais temor do Senhor. Então, eu lembro que no meu primeiro eu não consegui converter de fato muitas pessoas, mas no segundo eu anotei, foram 9 pessoas que eu consegui entregar para Jesus. E é muito bom saber que a gente faz parte disso. Então, como a Ángela disse, né, não só ofertas nos ajudarão, mas bênçãos, orações. E não só para nós aqui que estamos indo, mas para todo mundo, para os líderes da base que precisam de muita Bíblia, muito recurso, muita coisa. Então, orem para que tudo dê certo, a viagem. A gente conta muito com a oração de vocês e muito obrigado por ouvir. Só uma coisa, os nossos informativos, a gente decidiu separar. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as necessidades que cada um aqui de nós precisamos, vocês podem vir falar com a gente no final do culto. E no domingo que vem, eu vou estar vendendo brownies aqui. Então, se vocês quiserem, vocês podem falar comigo também. E a Aninha vai dar um aviso sobre o culto de domingo agora do Convida. Gente, então, como eu já falei no domingo passado, vai ter o Convida dia 27, sexta-feira. Eu espero que todos venham, né, que vai ser um ótimo momento, né, de intimidade com Deus, de vocês buscarem o Senhor de verdade. Então, hoje vai ter venda de mousse, que é R$5, e de estogro. Tem do creme de galinha? Aí, ó, no creme de galinha R$10, gente. Se vocês puderem contribuir, vai ser uma bênção. E a gente está arrecadando esse dinheiro para fundos para o Convida que vai ter. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Tem essa galerinha jovem aí, mas está aqui os velhinhos também. Levanta a mão, tio João Manuel aí. Levanta a mão. Eu, Renato e papai também, provavelmente, se assim for vontade de Deus, nós estaremos no prático de Pinheiro. Assim como eu, Renato e tio João Manuel, e tia Soledade, já vai também. Nós estivemos no prático de Tutóia, nós estaremos junto com eles. É uma oportunidade de nós estarmos também junto com esses jovens, junto com eles. E vai muitos jovens, né? Para a gente poder estar ajudando. Venha para cá, Marcelo. Venha. E as crianças, por favor, também. Será um momento muito importante. Esse momento do prático dos meninos, da missão. Deus no controle de tudo. E, gente, tem uma dúvida. É só o creme de galinha ou tem um arrozinho?
Gente, arroz, farofa e creme de galinha por R$10 não se encontra em lugar nenhum. Venha e faça depois do culto. Gente, vamos orar, né? Vamos orar pelas crianças, vamos orar pela vida do Marcelo, que trará a palavra essa noite. E antes de eu falar, eu quero agradecer aqui em nome dos pastores. Eles não estão aqui. Ontem foi as bodas de 25 anos de casados deles. Agradecemos a amada igreja, né, por estar aqui prestigiando. Foi uma bênção. E que Deus os abençoe mais e mais. Amém? Senhor, nesse momento nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida das crianças. Deus Pai, essas crianças que são Tuas. O coração delas, Senhor, são Teus. Pai, Tua semente, Senhor, a Tua palavra possa ser plantada nesses corações e possa ter, Pai, frutos estes que impactarão não só a vida deles, mas também a vida de outras pessoas por onde eles forem. Oh, Pai, nós oramos sim para que eles cresçam e cresçam para a Tua glória e para o Teu louvor. Senhor, conduza os professores também, proteja toda a sua família, Senhor, as suas vidas, nessa condução, nessa orientação, nesse conselho para essas crianças, em nome de Jesus. Pai, nós queremos também entregar a vida do Marcelo, não só dele, Senhor, mas da Nete e do Caleb diante de Ti, dessa família tão preciosa, que Tu possa conduzir Teu servo, que ele possa, Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, expor a Tua palavra, de maneira que o Espírito Santo o conduza e alcance nosso coração por louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vocês esqueceram o principal detalhe, que é o arrozinho com a farofa, para acompanhar o creme de galinha, né? Porque os irmãos pensaram que era só o creme de galinha, ficaram tristes. Quando falou que tinha o arroz e a farofinha, os irmãos se alegraram, né? Glória a Deus. Então, depois do culto, você já sabe, R$10 o lanche aqui atrás. Você já não vai sair para comer, você vai comer aqui mesmo e vai abençoar as frentes missionárias dessa igreja. Amém, irmãos? Eu queria te convidar a ficar de pé comigo uma vez mais e abrir na carta de Filipenses, no capítulo 3. Queria te convidar a fazer essa leitura comigo. Aproveitando que os irmãos estão de pé, do meu lado direito tem alguém que está nos visitando nessa noite, que não seja da comunidade, está só fazendo uma visita. Tem um irmão ali, mais alguém do lado direito? Tem mais uma jovem ali. Tudo bem. Do lado esquerdo, tem alguém que nos visita? Algum visitante do lado esquerdo? Não, todo mundo é da casa. Glória a Deus. Então, quem estiver perto aí, né? Você que trouxe, convidou, aproveite aí, dê a paz do Senhor. Sintam-se em casa, essa casa é a casa do nosso Deus, então que você possa sentir a vontade para voltar muitas vezes. Se não tiver uma igreja para congregar, o convite está lançado, mas sinta-se à vontade, amém? Filipenses capítulo 3, toma a tua Bíblia e acompanhe comigo. Finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não nos confiamos na carne. Ainda que também podíamos confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais, diz Paulo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecer de Jesus Cristo. Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei,
mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Verso 12. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas, naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. Verso 18. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é a própria confusão deles, que só pensam nas coisas da terra. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, nós te rendemos graça uma vez mais, Pai. Estamos aqui reunidos, aqui está a tua palavra, Senhor, que foi lida. E o teu Espírito Santo fale conosco. Aquilo que precisamos ouvir acerca da tua palavra, acerca da conduta do cristão, acerca daquilo que Paulo está trazendo à igreja de Filipenses, acerca desse chamado, acerca desse propósito, acerca dessa disposição de espírito para te servir, dessa compreensão de vida eterna, dessa compreensão de eternidade, de um Deus que reservou algo para a sua igreja, algo que é incomparavelmente melhor a qualquer coisa que possamos perder ou abrir mão por causa desse amor. Senhor, que nessa noite o teu Espírito fale conosco, no nosso íntimo, na nossa individualidade, de acordo com a necessidade de cada um, Pai. É o que nós te oramos nessa noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, na carta à igreja de Filipenses, que também é conhecida como Carta da Alegria, é porque ele começa o capítulo 1 justamente convocando a igreja do Senhor a permanecer alegre, mesmo diante das aflições, das lutas. Então ela é conhecida como a Carta da Alegria, como a Carta do Fortalecimento. É uma carta que Paulo escreve com a intenção de dar uma oxigenada na igreja, de dar um gás nos irmãos, de afastar, espantar toda a tristeza, toda a incredulidade, a fé e o desânimo. Esse é o panorama dessa carta. E o título dessa ministração que nós demos é A Última Corrida. Você que anota aí, anote aí. A Última Corrida é o título dessa mensagem. No capítulo 1 de Filipenses, que nós não vamos ler, o panorama é que, pela fé, Paulo começa agradecendo aos cristãos e fala para que eles possam se alegrar. E onde é que Paulo estava quando diz isso? Paulo estava na prisão. Paulo estava preso, pedindo que os irmãos se alegrem, que os irmãos vivam em unidade, que os irmãos exerçam a coragem que agora precisa ser exercida por nós que somos cristãos, por nós que estamos em Cristo. No capítulo 2, Paulo pede que nós tenhamos uma vida simples, uma vida humilde, seguindo o exemplo de Jesus, uma vida de amor, uma vida de unidade, sendo sobretudo luz para o mundo. Em Mateus capítulo 5, a última oportunidade que nós tivemos aqui quando nós pregamos no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, sobretudo nos primeiros 12, 13 versículos, ele fala de quem nós somos. Bem-aventurados aqueles humildes, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, bem-aventurados que choram.
fala de quem nós somos, características nossas. E logo depois que Jesus termina de falar sobre quem nós somos, ele começa agora a tratar sobre o que nós devemos fazer com quem nós somos. E aí ele vai começar a partir do verso 13 a dizer: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E aí ele vai começar a dizer por que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Porque nós precisamos nos desgastar iluminando o mundo. Porque nós precisamos gastar o nosso sabor temperando a terra. E assim vai desdobrar o Sermão do Monte até quando desemboca no capítulo 7, onde Jesus vai alertar nós, a igreja, a edificar a casa sobre a rocha e não sobre a areia. E aqui Paulo também convoca a igreja a permanecer na sua unidade e ser luz para o mundo, ser exemplo para o mundo. E aí então nós chegamos aqui no capítulo de número 3. No capítulo de número 3, nos primeiros 11 versículos, não sei quantos aqui já participaram de uma entrevista de emprego, existe uma coisa que precede a todo entrevistado, que vai para uma fila de emprego. Alguém pode me dizer o que precede todo entrevistado? O currículo. Quem disse? Tem um ponto aí na prova. O currículo. Paulo, os primeiros 11 versículos de Filipenses capítulo 3, ele começa descrevendo o seu currículo. Mas diferentemente de nós, quando nós expomos o nosso currículo em uma oferta de emprego, a nossa intenção é impressionar. Sim ou não? Sim, nossa intenção é impressionar. Nossa intenção é que o nosso currículo seja o melhor. Nossa intenção é que quando estiver contratando alguém, que ele lê um currículo, os olhos dele brilhem. A Adriana concorde, então eles fazem a contratação. E assim, qualquer outro empreendedor, quando busca contratar alguém, ele busca um currículo que se destaque. Mas Paulo não é assim. Paulo ele começa a descrever o currículo dele, mas com o objetivo contrário. Quando chega no final de tudo isso, ele diz: olha, tudo isso aqui que eu sou, quanto à lei, zeloso, perseguidor da igreja, irrepreensível, tudo isso eu reputei como um refúgio, como esterco, como nada. Eu abri mão de tudo isso por amor a Cristo. É isso que Paulo começa dizendo nos primeiros 11 versículos dessa epístola no capítulo 3, sobretudo no verso 8. E ele fala isso no contexto de uma corrida espiritual. Ele considera tudo isso como perda, porque agora ele encontrou algo que é muito mais valioso do que aquilo que ele perseguia até o momento, do que aquilo que ele achava que era importante. E aí isso nos faz lembrar, lá em Mateus capítulo 13, quando Jesus ensinando por parábolas, ele vai falar de um certo homem, de um negociante que ele encontra uma pérola preciosa. E ele, enquanto negociante, ele vai e vende tudo que tem e vai e ele adquire aquela pedra, adquire aquela pérola, porque ele entendia que aquilo excedia o valor de tudo aquilo que ele possuía até aquele momento. Então ele abriu mão de tudo. Olha só, ele não abriu mão de algumas coisas, ele abriu mão de tudo, porque ele encontrou algo muito mais precioso. E essa é a ideia que Paulo quer trazer aqui no começo dessa carta, quando ele apresenta o seu currículo. Meu irmão, não interessa a sua graduação, não interessa a tua expertise, não interessa o teu intelecto. Paulo está te dizendo o seguinte: por amor a Cristo, tudo isso nós temos por nada, para que a graça que é derramada por meio do seu Espírito em nossas vidas possa executar a vontade do Senhor, possa executar tanto o seu querer quanto o executar. É isso que ele quer falar nos primeiros 11 versículos. E aqui eu quero começar com uma ilustração, a título introdutório, porque Paulo está falando de uma corrida. E eu me deparei com uma ilustração interessante, um fato. Um italiano, Marcos, o nome do cidadão é Marcos Prosperi, não sei se a pronúncia do italiano é essa, não sei quantos são melhores do que no italiano, mas Mauro Prosperi, ou Prosperi, não sei.
Esse homem ele ficou 10 dias perdido no deserto do Saara. Ele era um esportista de alto desempenho. Ele já tinha participado de muitas maratonas. E para quem sabe, uma maratona ela é 42 quilômetros alguma coisa, arredondando 42 quilômetros. Isso caracteriza uma maratona. Quem já correu a de 5 km aqui da litorânea, já chegou no final cansado. Raimundinho, que geralmente está aí nessa rotina aí, ele acompanha aí uns caras que são ferozes na corrida, né? Cara aí de 50 e poucos anos que está correndo aí 20, 30 quilômetros, né? Posso dizer que são esportistas de alto desempenho. E esse homem era um esportista de alto desempenho, ele já tinha corrido todas as maratonas, ele já não tinha mais desafio. E ele ouve então falar da tão famosa, talvez não seja tão famosa entre nós, mas no meio dos esportes talvez seja, né? A Maratona das Areias, que é no deserto do Saara, que ela é simplesmente de 250 quilômetros deserto adentro. E esse homem então ouve falar dessa maratona e ele começa então, ele diz, não, eu tenho que participar. Ele era um jovem de 39 anos, já tinha 3 filhos, casado. E ele então decide se preparar. E ele todos os dias corria 40 quilômetros. E nesses 40 quilômetros ele começou a reduzir a quantidade de água que ele bebia para poder tentar se habituar ao clima desértico, né? E ele fez isso. E esse homem se preparou e muitos não entendiam. E ele foi para aquela corrida. E aquele homem começou a corrida e ele já muito preparado, ele dispara entre os primeiros. E no primeiro dia da corrida ele corria sozinho, porque não se via ninguém atrás dele. E aquele homem então, ele deserto adentro naquela corrida, e de repente ele começou a sentir o cansaço e bebendo água, mas como ele estava bem preparado, né, um condicionamento físico adequado para aquela prova, mas mesmo assim era uma prova muito difícil. Ela é tão difícil que você precisa assinar um termo de responsabilidade, e nesse termo você tem que dizer para onde o seu corpo precisa ser enviado em caso de óbito, né? Porque isso já aconteceu em outras provas, né? E no decorrer daquela prova, aquele homem ele enfrenta uma tempestade de areia no deserto. Uma tempestade que dura em torno de 8 horas. E naquele momento ele só pôde ficar parado. E a tempestade de areia era tão forte que doía no seu corpo. E ele só pôde, então, cobrir o seu rosto com um lenço. E ele se debruçou no chão e esperou a tempestade passar. E aquela tempestade dura 8 horas. E quando acaba aquela tempestade, aquele homem já estava desorientado. Ele já não sabia mais em que direção seguir. Porque as tempestades mudam a paisagem desértica de forma muito rápida, né? E ele já cansado, né? E com aquele vendaval muito forte, aquela tempestade, já não sabia mais em que direção ir. E ele continua ainda a si mesmo, desgastado, até o ponto que ele percebe que ele se perdeu. Aquele homem então se perde em meio ao deserto, irmãos. Em meio àquela corrida, aquele homem se perdeu. A gente vai parar bem aqui essa história, mas depois a gente conclui ela, mas para que os irmãos não fiquem ansiosos, de forma desnecessária, ele foi resgatado. Ele não conseguiu completar a corrida, ele foi resgatado. Depois de 10 dias no deserto, ele foi resgatado, né? E ele dá esse testemunho, ele conta essa história hoje com vida. Mas eu trago essa ilustração para que os irmãos entendam o que Paulo quer dizer quando ele começa a trazer esse currículo dele e chegar e dizer para os irmãos, olha, a partir do verso de número 12, quando ele vai começar a ilustrar uma corrida, a ilustrar a ideia de alguém que está numa prova, e que nessa prova ele vai enfrentar necessariamente dificuldades, vai enfrentar lutas. É que Paulo, mesmo sendo apóstolo, ele reconhece que ele ainda está nessa corrida, e que ele ainda precisa melhorar. E que ele está numa jornada de crescimento. A gente vai voltar e concluir essa história, essa ilustração, que também é uma história. Mas eu quero que você guarde esse homem que está nessa corrida. E a carta de Filipenses, quando nós chegamos no versículo 12 a 14, e aqui eu quero trazer o ponto de número 1, e quando Paulo entra nesse verso 12, ele diz o seguinte: não que eu já tenha recebido isto, ou já esteja perfeito,
Ao contrário, prossigo para alcançar aquilo que também já foi alcançado por Cristo Jesus. O problema é que às vezes nós entramos numa corrida e achamos que é só chegar na reta final. Nós achamos que é uma corrida de 5 km, de 20 km. Nós nos preparamos para um sprint que requer de nós um desgaste momentâneo e temporário. Mas acontece que nós, enquanto cristãos, fomos chamados para uma corrida que vai desembocar na eternidade. Enquanto nós estivermos sobre essa terra aqui, nós participamos dessa corrida. E é interessante que a única corrida que antes mesmo de começar, nós já sabemos quem são os vencedores. Porque Jesus Cristo já venceu essa batalha por nós. É uma corrida que todos nós estamos nela, mas nós já sabemos que nós já vencemos. Porque Cristo nos garante isso. Mas ainda assim, Paulo não se julga como alguém que já alcançou. Paulo está dizendo, olha, é necessário que nós estejamos preparados todos os dias para essa caminhada. Porque as lutas vão vir, as tempestades vão chegar. Não que eu já tenha recebido. Não que eu já seja perfeito, ao contrário, prossigo para alcançar aquilo que também foi alcançado por causa de Jesus. E aqui fica a primeira reflexão. Paulo ele admite, mesmo com esse currículo exemplar, que ele não é perfeito. E isso nos desafia, irmãos, a sermos honestos com a nossa caminhada. Nós precisamos reconhecer nossas limitações, as nossas fragilidades, aonde nós erramos. Nós não somos perfeitos. Às vezes é preciso parar e rever a nossa rota. Às vezes é preciso checar nossa bússola espiritual, porque senão nós podemos nos perder no meio da corrida. Mas para o cristão, desistir não é uma opção. E esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Desistir não é uma opção. Nós estamos na corrida final. Por isso, desistir para o cristão não é uma opção. E esse texto traz prossigo para alcançar. Essa palavra dá a ideia de chegar ao objetivo. Assim como na ilustração, nessa corrida de areia, ele não começou essa corrida desejando se perder. Ele não começou essa corrida desejando encontrar uma tempestade, mas naturalmente aconteceu. E nessa altura do campeonato, perdido no meio do deserto, desistir significa esperar a morte. No meio da caminhada, desistir significa morrer. E no meio da caminhada do cristão, desistir talvez não signifique morrer fisicamente, mas morrer espiritualmente. E aqui foi uma aplicação para nossas vidas. A zona de conforto, ela é tão letal quanto um período de crise na vida do cristão. A zona de conforto, ela é tão letal, ela é tão mortal quanto um período de crise na vida do cristão. Porque ambos têm o poder de nos cegar espiritualmente. O conforto, porque você é tragado pela apatia e pela frieza espiritual e nem sequer percebe. Porque tudo na tua vida está indo da melhor forma possível. Os negócios estão fluindo, os meus filhos são os melhores na escola, o meu casamento é perfeito, a minha empresa prospera, eu não tenho problemas familiares em casa, e nós somos roubados por uma falsa aparência de paz. E aí nós baixamos a guarda, e aí nós somos tragados pela frieza e pela apatia espiritual. Da mesma forma, os momentos de crise, eles nos tragam porque eles nos cegam espiritualmente também. Nós envolvemos toda a nossa energia, nos esmeramos, nos desgastamos em resolver o problema e nos esquecemos de que estamos num processo que Paulo nos diz que ele é doloroso, que ele é penoso, mas nós devemos esquecer todo o embaraço, aquilo que para trás ficou e continuar correndo a fim de alcançar o prêmio. Essa é a orientação de Paulo, mesmo em meia luta, mesmo em meia dificuldade. Continue correndo, como quem busca alcançar o prêmio. Para o cristão, irmão,
desistir não pode ser uma opção. E no verso 13 ele diz, olha, esqueçam das coisas que ficaram para trás e avancem para as que estão adiante. Está diante de você, irmãos. Irmão. Talvez não seja a crise que tenha roubado o teu fervor espiritual. Talvez seja a zona de conforto. Talvez não seja a zona de conforto que tenha roubado o teu fervor espiritual. Talvez tenha sido a crise. Mas independente de quem tenha sido o ladrão na tua vida, o Paulo te diz que é necessário continuar em busca do prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Esse é o nosso chamado. Amém ou não amém? E fica aqui mais uma reflexão. Irmãos, deixe o passado para trás. Deixe os erros e os fracassos para trás. Nós precisamos focar na direção futura. Olha aqui para mim, ó. Não existe nada. Diga para a pessoa do seu lado assim, ó. Nada mais valioso neste mundo que você tenha perdido, que seja mais importante do que aquilo que Deus tem preparado para você. Não existe nada, irmão. Então fica firme, persevera, tá? E aqui fica uma aplicação para a gente, irmãos. Nós precisamos viver liberdade com relação ao nosso passado. E liberdade tem a ver com entender a caminhada cristã. Paulo entendeu a caminhada cristã. Paulo era um homem altamente instruído na lei, que largou as regalias do palácio. Paulo aprendeu aos pés de um doutor da lei chamado Gamaliel. Paulo estudou nas melhores escolas. Paulo tinha tudo para ser um rabino, um intérprete da lei, um líder. Paulo tinha tudo para em Roma ser um maioral, alguém quisto como um doutor da lei, como um estudioso, como um intérprete. Mas Paulo largou tudo isso para ser um servo de Cristo. Na carta de Efésios, no capítulo 4, Paulo começa dizendo, rogo-vos eu, prisioneiro do Senhor, que andeis digno da vocação com que foste chamado. É assim que Paulo se apresenta, como um prisioneiro do Senhor. Tudo aquilo que ele tinha, ele considerou como nada, por causa da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Talvez nós ainda não tenhamos dimensão da preciosidade que é o nosso chamado. Nós não entendemos que encontramos uma pérola. E nós não fizemos como esse negociante. Nós não queremos entregar tudo por causa dessa pérola. E aí não conseguimos desfrutar dessa plenitude que Paulo nos alerta aqui. A liberdade tem a ver com entender a caminhada. Tem a ver com reconhecer onde pecou. Tem a ver com perdoar. Tem a ver com serviço. Porque para nós que estamos nessa corrida, desistir ela não pode ser uma opção. Não pode. Tira isso do teu repertório. Tira isso do teu checklist. Tira isso do teu planner. Desistir não é uma opção. Nós precisamos ter foco na meta celestial. É isso que Paulo está injetando na igreja nesse momento. E aqui com vocês eu entro no segundo ponto, do verso 14 ao 16. Diga para o irmão que está do seu lado aí, ó. Faça com propósito. Diga para ele. Esse é o segundo ponto. Você está na corrida final. Faça com propósito. Filipenses capítulo 3, verso 14. Paulo vai dizer assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A corrida cristã, irmãos, ela tem um objetivo claro. O prêmio celestial. Segunda pergunta dessa noite. Quem sabe qual é o prêmio celestial que Paulo está falando aqui no texto? O próprio texto responde. Quem sabe qual é o prêmio celestial? Quem sabe o que nos aguarda na eternidade? Quem sabe o que nos aguarda em novos céus e nova terra? Quem sabe? Olha o que diz no verso 21.
O que nos aguarda, meu irmão, além da vida eterna, é o que está no verso 21. Ele transformará o nosso corpo humilhado, tornando semelhante ao seu corpo glorioso. Sabe qual é o prêmio que nós estamos correndo atrás? É sermos iguais a Cristo. É sermos semelhantes a Cristo. É esse que é o prêmio, irmão, que nos aguarda. Não é a vida eterna, porque a vida eterna você já recebeu. Não é a morada celestial, porque Jesus disse que está lá preparando e Ele vai vir nos buscar. Mas o que nos espera no final dessa batalha é um corpo transformado e glorificado, semelhante ao de Cristo Jesus. É isso que nos espera ao final dessa batalha. E agora eu te pergunto, vale a pena ou não se desgastar nessa corrida? Por isso, faça com propósito. E a palavra prossiga para o alvo aqui. Do grego sinetos, é caminhar com inteligência, com foco, com propósito. Essa é a ideia. É caminhar com inteligência, com foco, com propósito. A nossa fé, ela não é uma fé irracional. Ela é uma fé sobrenatural. Mas ela não é irracional. Porque a nossa fé tem fundamento, a nossa fé está em Jesus. Se Deus não ressuscitou dentre os mortos, vã é a nossa fé. A nossa fé tem fundamento, ela é sobrenatural, mas ela não é irracional, ela não é pautada em algo sem fundamento, ela é pautada em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, a nossa fé é uma fé inteligente, então nós precisamos permanecer focados, fazer com propósito. Fazer com propósito é saber o que nos espera na linha de chegada. Um corredor, quando inicia uma maratona, o foco dele, a cada milha, a cada metro, é a faixa da linha final. E esse precisa ser o nosso foco em Cristo Jesus. Quando nós servimos, o nosso propósito não pode ser o serviço em si, não pode ser louvar em si, não pode ser adorar em si, não pode ser evangelizar. Apenas o nosso propósito precisa ser nos permanecer firmes até o final da corrida. E nessa corrida levar o maior número de pessoas conosco possível. Faça com propósito. E aqui fica uma aplicação. Vivamos com propósito, conscientes do prêmio eterno que nos espera. E aqui é algo importante, irmãos. Infelizmente, alguns de nós estão numa corrida sem propósito. Alguns de nós já perderam o propósito faz tempo. Alguns de nós se acostumaram a ser cristãos. Alguns de nós se acostumaram a frequentar as células. Alguns de nós se acostumaram a vir aos cultos. Alguns de nós se acostumaram à escola dominical. Alguns de nós se acostumaram a ter um comportamento cristão. Tem aqui, obrigado. Alguns de nós se acostumaram a viver entre os cristãos. Alguns de nós estão acostumados mas não conseguem viver plenamente esse propósito. Porque não conseguem fazer como aquele homem que abandonou todos os seus bens, vendeu suas posses e negociou aquela pérola preciosa. Nós queremos estar na caminhada cristã em busca do alvo, mas carregando bagagens desnecessárias. Ou então queremos correr sozinhos de forma independente. Ou então queremos andar sem orientação. Na carta de Hebreus, no capítulo 12, anote isso, do verso 1 até o 2. Provavelmente Pedro diz assim, ou Paulo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas,
Olha só o que ele vai dizer. Abre a tua Bíblia aí, irmãos. Isso é sério. Portanto, nós também, está falando aqui conosco, comigo, com você, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas da igreja, do mundo. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. E eu quero dar ênfase, sobretudo no verso 1, onde diz, deixando todo o embaraço. Se nós queremos correr de forma plena, se nós queremos participar de forma plena, nós precisamos fazer como esse maratonista, nos prepararmos. E a preparação desse maratonista para a corrida, sabe como era? Correndo. Ele tentava equiparar o clima do local que ele ia enfrentar. E ele então corria 40 quilômetros e ele diminuía a quantidade de água. E ele se preparava dessa forma. A pergunta é, como nós temos nos preparado no nosso dia a dia para essa corrida? Nós temos acordado e levado o nosso dia de qualquer forma, de qualquer maneira? Ou nós nos preparamos? O apóstolo Paulo, inspirado por Deus aqui nessa carta, adverte aqueles que ainda não compreenderam essa verdade espiritual no verso 15. Ele diz assim, no verso 15 de Filipenses 3, vamos voltar lá para o nosso texto base. Se, porém, alguns pensam de modo diferente, ou seja, que não entendem isso que eu estou acabando de falar, que não entendem que estão numa corrida espiritual, que estão numa corrida que vai desembocar na eternidade, isso também Deus lhe esclarecerá. Ore a Deus e peça orientação, Ele vai falar com você. Mas é no meio da corrida que Deus vai se revelar para você. É o que o texto está dizendo aqui. E aqui mais uma reflexão. Nesse ponto 2. Devemos manter o foco na verdade e buscar o entendimento de Deus. Que entendimento é esse? É simples, irmãos. Esse entendimento é o entendimento que é revelado ao cristão quando ele vive comunidade, quando ele vive unidade com o corpo de Cristo. Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47. Só anota, não precisa abrir, é um texto conhecido. O texto diz que a igreja vivia uma vida comum, que os irmãos tinham tudo em comum, que eles partiam os seus bens, as suas posses, à medida que havia necessidade na igreja. E que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? A palavra de Deus. E eles partiam pão de casa em casa. Eles viviam comunhão, eles se conheciam. Eles participavam da casa um dos outros. Eles conheciam seus vizinhos. Eles conheciam as pessoas da sua célula. Aqueles que estavam com ele na caminhada cristã. Eles se conheciam. E diz o texto, verso 47 e 48. Verso 46 e 47. Que a igreja começou a cair na graça da comunidade. O povo começou a ver algo diferente. Tem um povo ali que está andando diferente. Tem uma comunidade ali que foge ao simples padrão cultural. Porque o povo hebreu, o povo judeu, pelo padrão cultural, eles já tinham essa vida familiar muito comum. Eles se reuniam em tribos. Então eles casavam-se entre si. Então eles já se conheciam. Mas mesmo em meio a essa cultura que era familiar, essa vida comum, eles começaram a se destacar. Eles começaram a ser colocados em evidência. E diz o texto que, por causa disso, dia a dia o Senhor ia acrescentando salvação no meio do povo. É Deus se revelando àqueles que estão na caminhada, no meio da corrida. E isso acontece por meio da unidade da igreja. Quer ver mais um texto que afirma isso? Na oração sacerdotal de João capítulo 17, do verso 21, 22 em diante, Jesus vai orar e vai dizer assim: Senhor, eu oro para que eles sejam um como eu e tu somos um, porque no dia que isso acontecer, o mundo entenderá que o Senhor me enviou. Sabe quando é que as pessoas vão saber que Deus enviou a Cristo? Quando nós vivemos essa unidade, quando nós vivemos essa vida comum. E aqui eu abro um parênteses, não para reforçar um aviso, que o aviso foi muito bem dado por Juliana, mas há muitos dias tem se falado entre as células sobre
um congresso da visão celular. Um dia que nós vamos separar para revisitar princípios e valores. Não sei se Thales pode botar na tela de novo aí, da visão celular, que vai ser no próximo domingo. Você que talvez não tenha prestado atenção, no próximo sábado, perdão, dia 28. Você que ainda não prestou atenção nessa data, tome nota. Quantos aqui estão numa célula? Quantos? Levanta a mão só quem está em célula, por gentileza. Glória a Deus. Quase 70%. Agora levanta a mão, porque como temos visitantes, né? Quantos são da igreja e ainda não estão numa célula? Levanta a mão para mim. Quantos já são da igreja, mas não participam de uma célula? Uma coisa errada nessa matemática aí. Quantos estão em célula e não vão para a célula? Talvez seja isso. Tem uma irmã sincera que levantou a mão. E aqueles que nos visitam, irmão, a nossa igreja se reúne semanalmente em célula. É a ferramenta que Deus nos deu para nos conhecermos e viver essa unidade que a igreja de Atos vivia. Então nós precisamos prezar por isso. Quantos aqui são líderes de célula? Levanta a mão aqui. Nós, líderes de célula, mais do que ninguém, precisamos resgatar esses princípios. Se eles estão apagados em nossa igreja, os maiores culpados somos nós. Em algum lugar nós deixamos de cair na graça da comunidade. Então nós precisamos lembrar onde caímos, apontar onde o machado caiu e sem medo dizer: Senhor, foi ali que eu deixei cair. Para que o Senhor possa novamente levantar esse machado e nós possamos voltar para o trabalho, porque sem machado não tem como derrubar a árvore, irmãos. Não tem como edificar para o Senhor. Não tem como viver com propósito se nós perdemos o propósito. Então o Senhor nos chama a fazer novamente com propósito. Amém, irmãos? Então, não deixe de estar presente. Às 15h30, chegue aqui às 15 horas, para que às 15h30 nós já estejamos juntos para começar. O encerramento é às 8h30, às 20h30. São poucas horas que nós vamos estar juntos, compartilhando da palavra de Deus. Talvez você pode estar dizendo: não, nesse dia eu trabalho. Nesse dia eu chego meio-dia cansado, eu vou descansar. Meu irmão, você que quer viver com um propósito, aprenda a se desgastar por causa do propósito. Você que talvez descansa no dia de sábado, você talvez que seja autônomo no dia de sábado, você pode fazer a sua agenda. Aprenda a priorizar o propósito. Você que quer servir no corpo de Cristo, nós estamos próximos de uma multiplicação de célula. Você que vai se tornar um novo líder de célula. Meu irmão, vamos respirar juntos esse propósito, para que a nossa igreja possa ser assistida. Mais ou menos umas 20 pessoas a 25 pessoas não levantaram a mão. Então eu quero acreditar que essas pessoas não estão em células ainda. Não estão em células ainda. E isso é preocupante, porque a nossa igreja se edifica por meio da célula. A nossa igreja se discipula por meio da célula. Se eu não tenho tempo para estar na célula, meu irmão, eu estou me enganando. Eu estou vivendo totalmente sem propósito. Eu estou vivendo uma vida despropositada. E Paulo nos chama a viver com propósito. Com propósito. Porque a célula é a nossa ferramenta para viver essa unidade. E aqui fica uma aplicação antes de entrarmos no último ponto. Nós precisamos correr com propósito. Quem louva, precisa louvar com propósito. Quem ora, precisa orar com propósito. Quem lidera, precisa liderar com propósito. Quem adora, precisa adorar com propósito. Quem ensina, precisa ensinar com propósito. Não é dar uma aula por ministrar uma aula, mas entender que aquela aula pode edificar a vida de alguém. Não é louvar porque é apenas uma canção, mas entender que o Senhor habita em meio aos louvores. E o louvor, ele é capaz de conduzir a igreja em adoração. E o salmista diz que no meio da comunhão do seu povo, o Senhor ordena a bênção. Irmãos, quando nós fazemos com propósito, faz toda a diferença. Quando você chega no seu trabalho na segunda-feira para trabalhar com propósito, você produz. Mas quando você chega despropositado, você vai tomar um cafezinho, você vai começar com o setor do lado, você vai começar a fazer alguma coisa meio-dia, se alguém chamar a tua atenção ou não, senão você vem para casa no outro dia.
E correu como quem buscou o vento e não produziu nada, porque não teve propósito bem definido. Não sei vocês, quando eu chego no trabalho pela manhã, a primeira coisa que eu faço, eu pego uma folha em branco, vou lá no borrão que tem lá da impressora, que às vezes eu corto a metade de uma folha em branco, e eu boto aqui na minha folha, eu pego uma caneta e eu escrevo 5 coisas que eu preciso executar naquele dia em ordem de prioridade. Marcelo, ao final do dia tu executou todas? Não, às vezes eu executo 1, 2, 3, às vezes eu consigo executar tudo. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eu comecei o dia com um propósito bem claro estabelecido para mim. E às vezes nós não fazemos isso no nosso dia. E enquanto cristão, deixamos a desejar. Quantos líderes de célula aqui já deixaram para marcar célula em cima da hora? Eu já fiz isso. Irmão, nós precisamos entender que em algum lugar nós estamos deixando o machado cair e nós não estamos mais somando na obra de construção do templo, porque a gente está ali massageando a árvore em vez de estar cortando ela. Então nós precisamos voltar para o propósito como igreja do Senhor. Amém ou não amém? Quantos vão estar aqui no treinamento? No treinamento não. Quantos vão estar aqui aprendendo princípios e valores espirituais no próximo sábado? Posso ouvir um amém da igreja? Glória a Deus. Então creio que eu vou ter pelo menos umas 40 pessoas aqui, não menos do que isso. Glória a Deus. Vamos para o último ponto, irmão, já caminhamos para o final. O terceiro ponto, irmãos, está lá em Filipenses capítulo 3, agora dos versos 20 ao 21, tá? Ele diz assim, pois a nossa pátria, olha só que interessante, pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Reflita comigo. Irmãos, como cidadãos do céu, nossa esperança e o nosso foco deve estar nas promessas de quem? Do presidente da República, do presidente da ONU, do líder do BRICS, na COP30, na reunião do G7. Nossa esperança deve estar nos Estados Unidos, que vai conseguir resolver o problema eterno do Oriente Médio? Não. A nossa esperança está em Deus. E é nele que nós oramos e entregamos todas essas vidas, todos esses governos, como nós fizemos aqui em oração. Mas nós sabemos que a nossa expectativa, irmã Lenice, amiguinha, nossa expectativa está na morada celestial. É onde nós fazemos a nossa poupança, onde a traça não corrói, aonde o corrupto não tem acesso, aonde governantes não têm autoridade, porque só existe um que está no trono, aquele que subjugou todas as coisas debaixo da sua autoridade. Está à destra, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que se chama Cristo Jesus. E o último ponto é vivendo o céu na terra. Diga para a pessoa do seu lado, ei, vamos viver o céu na terra. E aqui algo importante, irmãos. Você já ouviu isso? Eu já ouvi, eu já até disse isso. As pessoas costumam dizer que nossas ações, elas vão refletir na eternidade, que as nossas ações devem refletir no céu. Mas quando eu li esse texto, Deus me trouxe uma verdade mais profunda. Em vez de nós pensarmos que as nossas ações refletem no céu e na eternidade, nós precisamos entender, de acordo com esse texto, que as verdades celestiais, que os padrões celestiais dos céus é que devem refletir em nossa vida terrena.
Não é a nossa vida terrena que deve refletir na eternidade, mas o padrão dos céus, o padrão celestial, é que precisa refletir na minha vida na terra. Porque de acordo com esse texto, pois a nossa pátria está nos céus. E algo interessante aqui na palavra, como ela se explica de forma tão perfeita? Essa palavra cidadãos dos céus vem do grego politeuma, que significa cidadania. Irmãos, o que significa a embaixada do Brasil nos Estados Unidos? Significa um pedaço do Brasil dentro dos Estados Unidos. O que significa uma embaixada dos Estados Unidos no Brasil? É um pedaço dos Estados Unidos dentro do Brasil. Naquele local, naquela circunscrição, naquela quadra, naquele terreno, que se intitula embaixada, ele é território soberano daquele país, mesmo estando no território geográfico do Brasil. Uma embaixada dos Estados Unidos no Brasil é território soberano dos Estados Unidos. É por isso que Paulo nos chama de embaixadores de Cristo, porque Cristo olha para mim e para você como uma embaixada celestial na terra. Você não pertence a este lugar. Você é parte do céu. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é uma embaixada de Deus na terra. Por isso essa palavra cidadania dá a ideia de alguém que não pertence a este lugar. Eu e você não pertencemos a esta terra. Nós pertencemos à morada celestial. Amém ou não amém? Irmãos, e o que, agora fechando a nossa conclusão, por que que os céus, o padrão celestial, deve refletir no nosso padrão terreno? Fechando o entendimento agora, o que identifica um país? É a sua cultura? É a sua forma de vestir? É a sua língua? São os seus valores? É isso que identifica um país. São bens e patrimônios imateriais que acabam identificando aquela cultura, né? E algo interessante nesse texto aqui é porque as pessoas vão identificar o reino celestial na minha e na sua vida quando a nossa expressão cultural, a nossa forma de viver igreja, a nossa forma de falar, a nossa forma de nos relacionar forem semelhantes aos padrões celestiais e espirituais. Aí então nós temos uma identidade, nós temos uma cidadania celestial. Aí sim, os valores espirituais, os valores do reino vão estar refletindo em nossos valores terrenos e não o contrário. E não nossos valores terrenos refletindo na eternidade, no mundo espiritual. Quantos me entenderam? Digam amém. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós somos concidadãos dos céus, propriedade de Cristo. E aqui uma aplicação. Nossas ações aqui na terra devem refletir nossa cidadania celestial. Leva isso com você, anote isso. Nossas ações aqui na terra devem refletir a nossa cidadania espiritual, irmãos. No verso 21 de Filipenses capítulo 3, diz assim: Ele transformará o nosso corpo humilhado. Quantos aqui passam perrengues no seu dia a dia? Quantos aqui passam perrengues no seu trabalho, perrengues na sua saúde, perrengues na sua família, lutas mesmo? Assim como essa tempestade desse corredor que estava pelo deserto. Quantas pessoas? A nossa esperança é que Ele transformará esse corpo humilhado, esse corpo que nós temos humilhado, tornando-nos semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Irmãos, nós seremos igual ao corpo glorioso de Cristo. Se isso não aquecer o nosso coração, eu não sei mais o que pode aquecer o nosso coração. Não sei mais. E aqui uma reflexão, mais uma. Nós precisamos viver focados
com a nossa esperança na ressurreição e na transformação final, irmãos. E concluindo aquela ilustração, aquele homem, depois daquela tempestade, ele desnorteado, vagou por mais 8 dias perdido pelo deserto. Já deu um total de 8, né? No primeiro dia ele se perdeu, ele vagou aí mais 8 dias, total de 8,5, 9 dias. Ele vagou desnorteado, perdido, ele já estava fraco. Tudo que ele tinha era um pouco de comida, porque como é uma maratona no deserto, eles precisam levar um pouco de comida, os cantis de água, com água, e uma faca. E ele, no outro dia, ele levanta, depois que passou a tempestade, ele continua naquela maratona, naquela caminhada, mas agora sem norte, então ele percebe que está perdido. Percebe que está perdido e vem na sua mente as suas filhas, a sua esposa, e ele italiano, e ele sabia que se ele morresse naquele deserto, ele não iria ser encontrado. E na Itália, a legislação italiana diz que a esposa, o marido, só pode receber a herança do seu cônjuge quando ele é dado como desaparecido depois de 10 anos. Que aí a preclusão, tem um termo jurídico que diz aí, né? Que se diz de fato que o cidadão morreu. Não sei qual é o termo jurídico que tem para isso, nenhum você deve saber, os outros advogados aí, né? Quando o juiz juridicamente dá como morto aquele que estava desaparecido. Na Itália, depois de 10 anos. E aí, então, ele pensou, né? Ele tomou uma rota, né? E ele parou naquele mesmo local. O que ele fez? Ele pegou aquela faca, cortou os 2 pulsos e ficou quietinho ali, esperando a morte, torcendo para que ele fosse encontrado. Por quê? Porque ele morreu, né? Ele não seria dado como perdido, achado morto e tal, né? Então ele tentou se matar no local mais próximo, ele não quis continuar a caminhada, parou ali, né? No afã de ser achado, né? Crendo que ainda estava muito longe do ponto final. Ele cortou os pulsos, desmaiou. No outro dia, ele milagrosamente acorda e literalmente a morte fugiu dele, né? O estado dele era tão desgastado que não sei como, o sangue coagulou no pulso, né? De tão sem líquido que ele estava, e o sangue coagulou e o sangramento não foi suficiente a ponto de levá-lo a óbito. E depois disso acontecido, ele levantou e continuou a caminhada dele. Continuou a caminhada ainda por alguns dias, e ele chegou até um casebre, né? Isso é um fato, depois você pode procurar na internet, a história é bem detalhada. O nome do cara é Mauro, né? Mauro Freire. Deixa eu ver aqui o nome dele de novo. Mauro Prosperi. Mauro Prosperi. Você vai encontrar fácil na internet. Ele encontrou uma casa abandonada no meio do deserto, e nessa casa só tinha morcegos. E aí ele começou a matar os morcegos, e ele bebia o sangue daquele morcego e se alimentava do que sobrava, e assim ele sobreviveu. E aí ele caminhou por mais um dia. No 9º dia ele viu um pequeno oásis, muito pequeno, né? E aí então ele começou a ficar naquele oásis, se hidratando, tomando água. E aí então apareceu uma pequena pastorinha, né? Uma senhora, pastora de ovelhas mesmo, de uma dessas tribos nômades no deserto, né? E ela foi conduzindo ele até a sua tribo, e lá ele recebeu socorro, e lá aquele homem foi resgatado. E aquele homem então volta para sua casa, para sua família, muito debilitado, teve vários problemas em alguns órgãos, né? Fígado e outros órgãos aí. Ele precisou de 2 anos para se reabilitar novamente. E um detalhe interessante, ele chegou 16 quilos a menos do que ele tinha. Perdeu 16 quilos em 10 dias perdido no deserto. A maratona era de simplesmente 250 quilômetros. Ele se perdeu e foi parar uma distância de 290 quilômetros. Aquele homem ele já estava na Argélia, se não falha a memória. Já foi encontrado na Argélia por uma tribo nômade no deserto. E aquele homem então foi resgatado, voltou para sua casa, voltou para sua família. E algo interessante, irmãos, 4 anos depois, aquele homem já recuperado,
ele voltou para a mesma maratona das areias no deserto. E as pessoas não entenderam. Ele foi perguntado por que ele ia fazer isso. Ele disse: eu preciso fechar um ciclo. Eu preciso completar um ciclo. Irmãos, a nossa caminhada cristã, essa corrida que Paulo fala aqui, ela precisa ter o ciclo fechado. Desistir não pode ser uma opção na vida do cristão. Esse homem tinha todos os motivos para não voltar à caminhada. Talvez você tenha todos os motivos para desistir de ser cristão. Já foi machucado, já foi iludido, já foi deixado de lado, já foi enganado, já padeceu enfermidades, já foi esquecido, nunca foi apacentado. Talvez você tenha todas as suas justificativas, assim como aquele homem teve. Mas o propósito, o foco dele estava em completar a carreira. Assim tem que ser a nossa caminhada cristã. Nós precisamos ter o foco em completar a nossa carreira. Nós precisamos focar no prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Diga à pessoa do seu lado: faça com propósito, irmão. Não desista. A tempestade de areia ela pode vir, mas nós vamos completar essa corrida. E por fim, eu deixo uma aplicação para a igreja. Nós precisamos viver com esperança e perseverança. Sabemos que a nossa transformação, ela sim, ela está garantida, irmãos. E que desistir para nós não é uma opção. Nós precisamos voltar se cairmos. Nós precisamos voltar se desistirmos. Nós precisamos lembrar aonde falhamos, voltar e terminarmos o ciclo. Nós não podemos viver a nossa vida cristã com ciclos entreabertos ou ciclos mal concluídos. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Vamos orar finalizando esse culto. Nós estamos numa corrida na qual nós já sabemos qual é o final. Nós estamos numa corrida da qual nós sabemos quem vai ganhar. Você, em meio a tantos, foi escolhido para participar de uma corrida da qual você não está disputando nenhum prêmio, porque o prêmio você já recebeu quando Cristo te atraiu por meio da sua aliança. Feche teus olhos comigo, em nome de Jesus, vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos te orar nessa noite, Pai. Senhor, alegres, porque essa é uma carta da alegria. Mesmo Paulo em meio aos grilhões, em meio à prisão, ele, com muito fervor, com muita alegria, ele incentiva os irmãos a permanecerem firmes em amor, na unidade. E quando chega no capítulo 3, Paulo ainda incentiva os irmãos, apresentando a sua vida, apresentando a sua caminhada, lembrando de tudo aquilo que ele tinha, aquilo que ele era, aquilo que ele foi, tudo aquilo que ele desfrutou. E ele, com muita ousadia e muito fervor, ele olha para tudo isso, ele abre mão, ele diz que isso não é nada comparado ao que o Senhor tem preparado para ele. E com isso ele é capaz de incendiar aqueles irmãos da igreja de Filipos a viverem uma vida com propósito, a não colocarem a palavra desistência no seu script, no seu dia, na sua rota. Ele incentiva aqueles irmãos a completarem o ciclo, a percorrerem, a combaterem um bom combate, a prosseguirem até o final da carreira, daquela corrida. Senhor, nessa noite nós nos colocamos aqui como esse maratonista que nós falamos nessa noite, Pai. Esse homem que se dispôs a entrar numa caminhada, Senhor. Talvez a dificuldade que estamos passando não seja um deserto. Talvez a dificuldade que estamos passando não seja um mar bravio. Talvez a dificuldade que estamos passando, Senhor, seja a saúde, seja as finanças, seja a vida conjugal, seja a vida profissional, seja a vida ministerial, Senhor. Talvez tenhamos vivido até hoje uma vida sem propósitos claros. Não sabemos como abandonar
o velho homem, as bagagens desnecessárias, e nós continuamos ali dia após dia vivendo uma vida sem propósito. Nós convivemos com o corpo, vivemos entre o corpo, mas não somamos com o corpo porque temos propósitos diferentes. Senhor, quantas vezes temos vindo à tua igreja semana após semana, Senhor, para construir esse templo, para te ofertar um tabernáculo, mas há muito tempo já perdemos o nosso machado, Senhor. Há muito tempo já não conseguimos contribuir com a lenha para a construção do tabernáculo, Deus. Senhor, nós te oramos nessa noite e nós queremos apontar aonde o machado caiu, Senhor. E nós queremos pedir que o Senhor faça, Deus, um milagre, faça o teu sobrenatural em nossas vidas, que o teu Espírito fale conosco, Senhor, de forma a nos convencer, Senhor, a nos mostrar a realidade celestial, para que a cultura celestial, Senhor, sobreponha sobre nossas vidas, de forma que o nosso comportamento recomende a Cristo, de forma que a nossa vida recomende a Cristo, de forma que o nosso falar recomende a Cristo. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, nós declaramos como igreja do Senhor, que nós não queremos mais ver uma vida despropositada, uma vida, Senhor, sem objetivo, uma vida que percorre, Senhor, um caminho, Senhor, que percorre perdido, a ermo, sem uma bússola espiritual, sem uma orientação do Senhor, assim como o teu povo perdido no deserto, assim como o teu povo naquela travessia do deserto, Senhor, que não saía do lugar sem a orientação daquela nuvem, sem a proteção daquela nuvem durante o dia, e não saía do lugar durante a noite, onde aquela coluna de fogo o guardava e protegia das intempéries do deserto, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, que nós queremos voltar para os propósitos eternos. Nós queremos declarar, Senhor, que nós queremos ter restabelecidos em nós, Senhor, a vocação, o chamado, o propósito, Pai. E nós queremos nessa noite nos levantar como homens, como mulheres, como crianças, como jovens, como Senhor, como senhora, Senhor, para te servir com propósito, com fervor, crendo, Senhor, que nós já vivemos a eternidade e que nós estamos tão somente esperando, Senhor, termos o corpo glorificado e vivemos eternamente na tua presença. Por isso, Pai, nós nos alegramos, assim como a igreja de Filipenses se alegrou com Paulo nesse momento, Senhor, porque entendemos, porque uma vez mais temos aquecidos, visível aos nossos olhos, o propósito eterno, que é a soberana vocação que há em Cristo Jesus. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Diga a pessoa que está do seu lado: ei, irmão, desistir não é uma opção. Faça com propósito. Viva o reino de Deus na terra. Desistir não é uma opção. Faça com propósito e viva o reino de Deus na terra. Amém, irmãos? Que a graça de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje, amanhã, no decorrer da semana, até o dia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te leve em paz. Amém, irmãos?